Cumprimento a todos. Hoje é sábado, estou aqui no sábado à tarde. São 17 horas e 30 minutos e estou sentado aqui embaixo do pé de manga, a mangueira grande. Nós temos aqui uma sombra boa, não dá uma imagem muito boa por causa da sombra, né? Está nublado, mas não faz mal. Isso aqui, nossos vídeos são todos bastante naturais, né? Não tem muita edição, aliás não tem edição nenhuma, eu só tiro eventualmente alguma coisinha fora, coloco um título e está feito. Mas o nosso assunto aqui é o último desse ano, né? De 2014, o Evangelho Eterno. Exatamente aquele assunto que é a grande incumbência do povo de Deus ao longo de todo o tempo e que concluirá a pregação nesse nosso mundo, né? Basicamente apresentado em Apocalipse 14, né? Bom, vamos fazer nossa oração. Santíssimo e grande Deus, Todo-Poderoso, Tu és o Criador de todas as coisas. O universo que Tu criaste é tão grande que nós não podemos compreender. Talvez seja infinito em tamanho. E Tu és maior que aquilo que Tu criaste. E nós somos um pequeno povo num pequeno planeta que se situa num pequeno sol, pequeno sistema solar, num canto da Via Láctea, dos grandes aglomerados de estrelas que Tu criaste. E aqui estamos nós, merecendo a atenção do Teu amor. Esse é o nosso Deus, que não desprezou um minúsculo planeta onde tem um povo, que é uma pequena minoria desse planeta, que quer ser salvo. Jesus veio e morreu por esse povo. Abençoe-nos nesse último estudo, porque nós precisamos dar a mensagem ao mundo. O Evangelho ao mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Vou ler aqui Jeremias 31:3. É um dos versos que está destacado na minha Bíblia como verso relacionado ao amor, né? De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Estava me lembrando aqui o tamanho do universo. O universo tem 92 milhões de anos-luz de diâmetro. Isso é a parte que o ser humano conseguiu ver, né? Ou seja, 960 sextilhões de quilômetros de um extremo a outro, do que se conseguiu ver. Mas muito provável que o universo seja infinitamente grande. Não é uma impossibilidade. E Deus é muito maior do que o universo que Ele mesmo criou, claro. Em poder, em sabedoria, em capacidade. E esse Deus que criou algo tão gigantesco que nós não podemos imaginar, não temos como fazer comparações. Esse Deus nos ama, nós aqui nesse pequeno planeta, né? Essa Via Láctea. Que coisa impressionante, isso é amor. Filho de Deus, Jesus, veio aqui a esse planetazinho, localizado Deus podia ter dito, tá bom, deixa eles lá. É um planeta, deixa eles se destruírem, que depois recomeça tudo lá de novo. Porque que ameaça pode um planetinha de nada desses trazer para o universo? Nenhuma ameaça, nada. Nós não somos nada no universo. Não é?
Nosso sistema de estrelas, nossa Via Láctea, é um sistema dentro do que os cientistas calculam que deve existir mais outros 100 bilhões de galáxias. Que uma galáxia em 100 bilhões representa? Mas o que uma Terra dentro dessa galáxia que tem 100 bilhões de estrelas representa? O que isso representa no universo, né? E Jesus vai vir a esse planeta pequenininho, num recanto desse grande universo, para buscar seu povo. E ele está interessado, ele está dirigindo, está orientando. O Espírito Santo está aqui na pregação do Evangelho Eterno. Coisa impressionante. Eu fico impressionado com essas coisas, né? Apocalipse 14:6, né? Esse Evangelho para ser pregado a cada nação, tribo, língua e povo, né? Mas que Evangelho é esse? Adorai aquele que fez. É simples. O Evangelho é uma coisa muito simples. Adorai aquele que fez. E quais são os símbolos de adoração, os 2 símbolos de adoração que identificam? Porque existem 2 opções de adoração. Quais são os 2 símbolos de adoração que identificam se está adorando a Deus ou se está adorando a Satanás? Simples, é simples demais. O símbolo que identifica que está adorando a Deus é o sábado. E o que identifica que está adorando a Satanás é o domingo. O sábado é o 7º dia da criação. E não tem 8 dias da criação, nem 6, são 7. Né? E o 7º dia foi o último dia da criação. Que Deus destinou para que esse dia fosse para lembrar que Ele é o Criador. E que tudo foi criado por Ele. E o domingo é o 1º dia da criação. Antes do domingo não houve criação. Então, se santificar o domingo, você está adorando o não Criador, aquele que não é capaz de criar, porque antes do domingo não houve criação. E se está santificando o sábado, está adorando o Criador, porque antes do sábado tudo foi criado. Esse é o Evangelho Eterno, né? Inclui mais algumas coisas. Jesus vai voltar, né? E vai levar aqueles que o adoram em espírito e em verdade, ou seja, os que adoram corretamente, né? Conforme as orientações bíblicas. Bom, nós estamos aqui vendo sobre o Evangelho no Antigo Testamento e no Novo Testamento, né? Qual era o Evangelho no Antigo Testamento? O que eles pregavam naqueles tempos, antes da morte de Jesus Cristo, antes de Jesus Cristo aparecer aqui na Terra? Era exatamente o mesmo Evangelho que se prega depois da morte de Cristo. Ou seja, naqueles tempos, desde Adão e Eva, se explica e se prega e se ensina que Jesus, naqueles tempos antes de Cristo, que Jesus viria morrer por nós, para nos salvar, para nos libertar do pecado, né? E teria que morrer para isso. Esse é o preço para ser pago para salvar as pessoas que quisessem dessa humanidade da morte eterna. E o que se prega depois da morte de Jesus Cristo? Mudou alguma coisa? Mudou. Mudou, sim. Sabe o que mudou? O tempo do verbo. Antes da morte de Cristo se pregava, Ele vai vir morrer por nós. Depois da morte de Cristo se prega, Ele já veio e morreu por nós, né? E se prega agora também que Ele volta outra vez. Mas isso também já se sabia antes da morte de Cristo, que Ele viria buscar os seus filhos. Então esse é o Evangelho Eterno. É o mesmo, desde sempre. Desde aquele dia em que entrou o pecado no mundo, se anuncia que Jesus vai morrer pela humanidade para voltar aqui um dia desses e buscá-la para a eternidade, para a vida eterna. É esse o Evangelho Eterno. Então, bem-aventurado aquele que adora o que morreu por nós, e não o outro, que não fez nada por nós, Satanás, né? Então, aqui está em Abacuque 4, versículo 2, até vou ler aqui. Também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Eles quem lá? Eles do Antigo Testamento, né? Os antigos, antes de Jesus, mas antes de Abacuque, né? Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé
naqueles que a ouviram. Ora, vamos entender o que aconteceu lá no Antigo Testamento. Eles sempre tiveram problemas com idolatria, certo? A cada pouco estavam se envolvendo com algum ídolo, e não ídolos deles. Isso aqui é o pior. Se ainda fosse pelo menos ídolos deles, já seria um pecado mortal. Mas ainda pegavam ídolos de outras nações, adoravam aqueles ídolos de outras nações, né? E assim foi, de uma nação a outra nação a outra. Tá? Lembra de Jezabel, por exemplo? E assim vai, né? Mamon, os ídolos dos filisteus, os ídolos dos amonitas, dos moabitas, eles tinham que adorar ídolos, não tinha jeito. Bom, até que veio a diáspora de Napoleão, Napoleão nada, o Nabucodonosor, né? E que os levou cativos, destruiu o templo, daí nunca mais adoraram ídolos. Mas daí também se tornaram férios defensores da lei. E agora eles queriam ser salvos não mais adorando ídolos, e sim pelas obras da lei. Então regulamentaram bem a lei, etc. Tal. Ou seja, de novo estavam errados. Antes estavam errados adorando ídolos, agora estavam errados querendo se salvar pelas obras. O que diz aqui? Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. A salvação é pela fé, não é pelas obras. Se alguém ainda não entendeu, vou explicar de forma simples. Se eu cometi um pecado, vamos dizer que eu tenha cometido só um pecado na minha vida, isso não é verdade, né? Mas vamos supor, para nossos pensamentos, né, que eu tenha cometido só um pecado na minha vida com 20 anos de idade. Tá bom? Eu me arrependi daquele pecado, né? Então, para pagar por ele, o que eu faço agora? Bom, para não me perder, dos 20 anos para cá, eu nunca mais peco. Ou seja, eu obedeço à lei. Eu me salvo desse jeito? Não. O mais curioso é que não. Sabe por quê? Porque aquele um pecado que eu cometi, a lei continua me dizendo o resto da minha vida. Aquele pecado, tu precisa ser perdoado dele. E se a lei pudesse falar, ela diria o seguinte: eu, lei, não posso te perdoar. O que eu posso fazer são duas coisas. Uma, eu posso te orientar para você não pecar mais. E você fez bem de não ter mais pecado depois dos 20 anos, certo? Segunda coisa, eu tenho que te condenar se você pecar. Portanto, aquele pecado eu tenho que te condenar. Eu não te salvo. Quem te salva é Jesus Cristo, que morreu por aquele pecado. Portanto, te entregue a Jesus Cristo, peça perdão a Ele e Ele vai te perdoar. Isso é que a lei faz. Mas eles passaram a obedecer à lei para serem salvos. Não, nós obedecemos à lei porque nós não queremos pecar mais. É isso, não é? Muitos dizem que nós obedecemos à lei porque já estamos salvos. Isso não é muito coerente. Porque é bom você obedecer sempre à lei. Se você está salvo ou não está salvo, é bom obedecer sempre à lei. Isso faz bem, é positivo, é correto. Né? Mas se você foi perdoado, você está salvo. Se você foi perdoado, você está salvo. Então, para não se perder de novo, obedeça à lei. É isso. Tudo é muito simples, né? Então a lei, e como que se obedece à lei? Aqui vem aquele trecho, está no vento aqui, né? Um chiado aqui. Aquele trecho que está em 2 Coríntios 3, versículo 3, né? Deus vai escrever a sua lei nos nossos corações. Isto se chama transformação. Nós vamos obedecer a lei ao natural, né? Por nossa natureza sendo transformada. Esse é uma obediência de uma natureza espiritual, não uma natureza carnal, né? Então, e nós temos que pregar aos outros, porque aqueles que obedecem à lei, aqueles que já foram salvos, que obedecem à lei, têm uma vida melhor. Eu não estou me referindo aqui que eles ficam ricos, etc. Não, mas eles têm paz, eles são felizes, eles têm esperança, não é? Eles creem, eles têm certeza absoluta que vão viver num céu perfeito, uma vida eterna, sem aqueles problemas de morte, de doença, etc. E têm certeza absoluta que vão poder ver Jesus Cristo, o seu Salvador, vão poder ver o seu anjo da guarda, vão poder ver o Espírito Santo, Deus Pai, etc. Mas têm certeza, isso é muito gostoso.
né? Isso é muito gostoso. O Evangelho encarnado aqui, Jesus pregou essas coisas, né? O João, que precedeu Jesus, pregou assim: arrependei-vos. E Jesus veio e disse que, em síntese, a mensagem de Jesus: vocês precisam nascer de novo. Vocês precisam ser transformados. Vocês são carnais. Vocês precisam se tornar espirituais. Vocês têm que ter a lei no coração. Vocês têm que obedecer ao natural. Não tendo que estar lá olhando sempre. Aqui diz não matarás. Tá, então não vou matar. Não. Você não mata por natureza, ao natural. Não é? Por ser transformado. É isso que Deus quer. Então esse Evangelho precisa ser pregado, ainda mais precisa ser pregado nesses dias de hoje, que tem a violência, as drogas, a corrupção, né, o petrolão, né? E assim vai. A corrupção está tomando conta de tudo. Está tomando conta de tudo. E nós temos que ser um exemplo de vida, de pessoas corretas, honestas, pessoas embaixadoras de um outro reino, um reino de amor, um reino de gente simples, de gente humilde. Não humilde no sentido assim de gente incompetente, não. Humilde no sentido de estar sempre disposto a amar o outro, ajudar o outro. Então, por exemplo, o Evangelho em Paulo. O que Paulo pregava, né? Paulo, ele pregava que Jesus Cristo veio morrer para nos salvar, e pregava a justificação pela fé, né? Pela graça, pela fé. Então não são as nossas obras que salvam, né? Mas os judeus, infelizmente, nunca reconheceram, a grande parte, como nação, mas como indivíduos, muitos reconheceram. Tem milhões, né, de Jesus Cristo como Salvador do mundo. Paulo é um exemplo típico daqueles que era radicalmente contra os cristãos, contra Jesus Cristo. E se tornou alguém que foi um grande defensor de Jesus Cristo. Então ele tem moral para dizer certas coisas. Porque ele acreditava de um jeito, e depois, quando ele percebeu que não era daquele jeito, ele passou a defender o jeito correto. Ele é um exemplo de mudança, né? Os antigos só viam as obras da lei, mas não entenderam a graça e a fé em Jesus Cristo, né? Então nós estamos aqui estudando aqui a respeito da nova aliança e da antiga aliança. Qual é a diferença? Nós já falamos sobre isso, não tem diferença, né? Mas então por que se chama a graça antiga, a antiga aliança que era inferior? Era inferior no sentido de que aquele povo de Deus não aceitou a mensagem como devia ter aceitado, não viveu sempre errado. Num primeiro momento, durante alguns 1000 anos, viveu adorando ídolos, né? E num segundo momento, durante alguns séculos, viveu achando que se salvava obedecendo à lei. É bom, é positivo, é correto obedecer à lei, mas não que isso salva, né? A obediência da lei mantém salvo quem está salvo e não salva quem não está salvo. Não é isso? Né? Se você foi perdoado, você está salvo. Se você continuar obedecendo à lei e nunca mais cometer um pecado, você vai estar salvo. Tá? Salvo até Jesus voltar. Porém, se você pecar de novo, não adianta continuar obedecendo para se livrar daquele pecado. Pode obedecer para não cometer outros pecados. Muito bom, parabéns. Mas aquele pecado você vai precisar do perdão da graça de Jesus Cristo, né? Hoje tem bastante vento aqui, vai atrapalhar um pouco a nossa gravação, mas nós já estamos concluindo aqui. Então esta é a aliança eterna, como diz a lição aqui, né? Aliança eterna, ou seja, aliança de amor. Que mais poderia ser se a lei de Deus é amor, né? Se o caráter de Deus é amor, se Ele nos acha aqui nesse cantinho do universo e vem aqui se interessa por nós porque nos ama. Mas olha só o que vamos ter que ler de novo aqui, né? O verso introdutório, que é maravilhoso. Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. O Deus que está estabelecido há, sei lá, milhões de anos-luz aqui no seu trono, etc., vem aqui nesse minúsculo planeta, nesse minúsculo sistema solar, nessa galáxia aqui. Nós estamos localizados na beira da galáxia,
e se interessa por nós, e todo o céu está interessado por nós, para nos salvar. Né? Então tá, agora concluindo aqui, qual é o ponto culminante do Evangelho? Vou ler aqui, Apocalipse 10, versículo 7. Nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, da forma como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Que mistério é esse? Que coisa misteriosa. O que é isso? Simples. Na Bíblia tudo é simples. É a salvação da humanidade por meio de Jesus Cristo. Jesus veio aqui nessa terra, explicou a salvação. E viveu e morreu em função da salvação. Tem que concluir porque está batendo muito vento aqui, né? E esse é o mistério, ou seja, é algo de fato, num certo ponto de vista, muito misterioso. Porque nós somos rebeldes contra Deus. Então nós devíamos, pelo correto, sermos mortos. Porém, o reino de Deus é um reino de amor. E por ser um reino de amor, o que Deus fez? Nos amou com amor eterno e veio aqui nos buscar. Isto é um mistério. E quer salvar nós, e quer nos levar para a vida eterna. Não é? Então esse é o Evangelho de sempre, o mesmo. Do Gênesis ao Apocalipse. O mistério de Deus se cumpre em Jesus Cristo. Jesus Cristo não só morreu aqui, viveu e morreu aqui para nos salvar. Ele explicou, ele pregou, ele ensinou, está nos 4 evangelhos, em todo o Novo Testamento, né? Que combina com o Antigo Testamento. Não existe essa. Bom, agora estamos no Novo Testamento e o Antigo Testamento foi abolido. Não tem essa possibilidade. Isso é uma única coisa só, né? Com a diferença que o Antigo Testamento anunciava a primeira vinda de Cristo e o Novo Testamento anuncia a segunda vinda de Cristo, tudo baseado na primeira vinda. Né? Então, minha gente boa, a lei e a aliança são sempre os mesmos. Deus não poderia mudar. Esse que criou esse gigantesco universo não poderia mudar. Ele é Deus. Deus não precisa mudar, porque Ele é perfeito. O que é perfeito não tem que mudar para... algo que é perfeito é mudar para que outra condição de perfeição. Perfeito só existe uma condição. Já é perfeito. Não precisa melhorar, não tem o que melhorar. Se tivesse que melhorar, não seria perfeito. Então, esse nosso Deus, Ele nos amou, e o mistério de Deus é o seguinte: quer nos salvar em Jesus Cristo. Que cada um de nós aproveite essa oportunidade que existe para viver eternamente com esse ser tão maravilhoso, que ama tanto, que não se esqueceu dos seus filhos nesse cantinho do universo, planeta que se chama Terra, bem pequenininho. Santíssimo e poderoso Senhor Deus, abençoe-nos nesse estudo, nos transforme, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, o próximo estudo é referente à primeira lição de 2015, não é? Sobre os provérbios, muitos de Salomão e outros provérbios também. A sabedoria. Vamos estudar também isto. Tchau.